Moisés, parte 5. Deus estava ativo o tempo todo no Egito. Não podemos esquecer que os primeiros israelitas chegados ao Egito não passava da casa de 70 pessoas. A eles foram ofertado o melhor da região do Egito. Lá eles construíram uma cidade. Antes, eles eram nômades, tribais. Viviam uma cultura antiquada na época, mas após 400 anos no Egito, tinham as facilidades da civilização à mão. Pão quentinho toda hora, frutas, legumes, água em abundância. Alimentos nunca foram problema para os israelitas no Egito. Quero destacar que só Deus e mais ninguém poderia desestabilizar, desalojar, fazer estremecer e arrancar o seu povo do Egito. Quero acreditar que a escravidão foi a melhor maneira de Deus apertar o seu povo e fazer eles desejar, aspirar a libertação. Deus desceu ao Egito para agir em todas as frentes possíveis. Deus estava determinado a aparecer e ser perfeitamente conhecido no mundo. Deus estava agindo para deixar a sua marca na terra, como nunca havia feito. O êxodo, a saída de Israel do Egito, seria a maior prova viva do poder de Deus no mundo. Isso em pouco tempo de acontecimentos miraculosos. Somente outro fato está determinado a acontecer por Deus e será ainda maior do que a saída de Israel do Egito, que será o arrebatamento da igreja. Acredito que o tempo está ganhando a sua forma inicial, como Deus já tem determinado. A igreja de Deus hoje, assim como os israelitas lá atrás, vive a sua melhor fase de condição material nesta terra, que é o grande Egito. E está bem organizada. Também sinto-me envolvido neste progresso. Nossos planos parecem apontar ainda um longo e indeterminado tempo neste Egito que é o mundo em que vivemos. Mas Deus está agindo. Deus está novamente nos fazendo escravos de um sistema malvado e cruel. Estamos a cada dia com novos pesos sobre as nossas costas. Novas responsabilidades nos são impostas, sob pena de sermos açoitados pela lei, que só protege os egípcios no mundo. Há uma campanha em curso contra a Igreja de Deus, que busca tirar direitos, tirar liberdades, que busca tirar oportunidades. Há uma guerra política se fortalecendo e se consolidando contra a Igreja. Tudo aponta que o aperto só vai aumentar. Somado a isto, também a crise moral e de valores que só favorece o sistema mundano egípcio. Seguramente Deus está nos convencendo de que só há uma saída: o arrebatamento da igreja. A nossa libertação rumo aos céus. E Deus vai fazer aumentar esta ânsia, esta aspiração. Não há outra solução para o crente que é fiel. O tempo do fim da igreja na terra está em contagem regressiva. Deus vai tirar a sua igreja da terra. O aperto fará nascer a vontade de todos saírem daqui. Lá no Egito, todos os que buscavam a morte de Moisés morreram após 40 anos. Mas o faraó, substituto do antigo faraó, era o anticristo em pessoa. E com ele a opressão só aumentou.
mas ele não foi capaz de deter a saída de Israel do Egito. A única missão de Moisés era liderar a saída pacífica e implacável, e a mão de Deus faria o resto. E que resto? Porque o Egito ficou literalmente destruído após a saída de Israel do Egito. Veremos agora mais outra passagem. A primeira praga enviada por Deus ao Egito. Deus disse para Moisés que voltasse ao Egito quando ele ainda estava na terra de Midian, porque todos os que buscavam a sua morte lá atrás já haviam morrido. Lá atrás, no Egito, tinha ficado um grande desespero, mas eles viveram tempo suficiente para deixar Moisés mais tempo na escola de Deus, chamada deserto. Agora estavam todos mortos que buscavam a morte de Moisés. Portanto, os arquivos vivos já estavam mortos, e os arquivos mortos duas vezes. Arão, o irmão de Moisés, recebeu a ordem de Deus para encontrar-se com Moisés no deserto. Foi uma recepção simplória aos olhos do mundo, mas cheia de significado para tudo aquilo que iria acontecer. Moisés entrou no Egito quase que invisível, de maneira fortuita, mas uma glória inalcançável. A imaginação humana estava ganhando vida para a sua saída de lá. Os anciãos de Israel que acompanhavam Arão já estavam aposentados do trabalho escravo. Eles pareciam não representar ameaça alguma ao temível Faraó. Também a sua máquina opressora. Faraó sempre esteve mais preocupado com os jovens israelitas, com aqueles jovens mais musculosos, mais robustos fisicamente. E para estes, o remédio de Faraó, para curar qualquer superstição, conforme ele enxergava, era mais trabalho, mais meta, era mais ocupação, era mais chicotadas nas costas. Penso que para Faraó, os anciãos de Israel não passavam de velhos ultrapassados e com o pé na cova. E também que facilmente seriam até rejeitados pelo seu próprio povo. Foi o que ficou até comprovado nas primeiras entrevistas de Moisés com o Faraó. As primeiras demonstrações dos sinais de Moisés aos olhos de Faraó teve a imediata imitação dos magos de Faraó. E a partir daí, Faraó exigiu mais produtividade dos escravos israelitas, pois estes agora pareciam estar com dois inimigos, Moisés e Faraó. Imagine, o caminho que Deus estava conduzindo Moisés ia de encontro aos interesses até do povo de Deus. Isto é uma prova que o esforço para conquistar a simpatia e fazer o que Deus quer diante de grandes decisões se colide. A falta de convicção nessa hora fará qualquer um se render, menos um Moisés preparado por Deus. Moisés solicitou a Faraó a saída da nação de Israel do Egito. Inicialmente, este pedido foi categoricamente recusado. Imagine, não fazia sentido. O Faraó estava bem servido com milhares de escravos, ordeiros e submissos, disciplinados, domesticados, escravos produtores de grandes riquezas, escravos israelitas produtores de grandes obras de engenharia. Imagine se Faraó queria perdê-los a troco de nada. Para Faraó era irracional atender o pedido de Moisés. Imagine libertar a nação de Israel. Os primeiros passos de Moisés
ao palácio de Faraó, em nada deram resultados, pelo menos bons, por enquanto. Até que chegou a vez de Deus aparecer. Deus passou a mandar por Moisés um decreto do céu de cada vez e com intervalos regulares. Cada decreto divino vinha inicialmente como ameaça. E depois Deus atingia um pilar de sustentação da grande civilização chamada Egito. O Egito sempre foi conhecido como um presente do rio Nilo. O grande rio Nilo era um deus para o Egito. Ninguém poderia imaginar a existência de vida como a existente no Egito sem o sagrado rio Nilo. Foi ali na presença de Faraó que Moisés, em nome de Deus, transformou águas do rio Nilo em sangue. Não somente isto, mas o giro que Moisés deu com a vara de Deus na mão fez com que todas as águas do Egito, em todos os lugares, virarem sangue. Deus profanou o orgulho nacional, a razão maior da existência da nação egípcia. A Bíblia diz que o rio apodreceu, morreram todos os seus peixes, e o abastecimento convencional de água faltou para todos. Por 7 dias a água ficou imprópria para todo tipo de consumo. Toda a água divinda para manter a vida teve que vir de novas cacimbas e com limitações. Não teve uma pessoa que passasse despercebida daquele acontecimento. Todos sofreram, todos foram vítimas, né? E a primeira advertência estava cravada na experiência da nação egípcia. Deus estava começando a agir literalmente. No próximo vídeo veremos a sequência deste assunto. Amém.